Bom dia a todos. É engraçado que tenho tido sempre esta experiência quando falo convosco que as coisas parece que estão todas preparadas e o tema é sempre muito centralizado. Já se falou aqui tanto sobre aquilo que eu vou falar. Eu vou falar sobre filhos. Tendo como base a minha experiência, aquilo que eu tenho experimentado enquanto mãe. Há coisas que nós só entendemos um bocadinho melhor quando passamos por determinadas experiências, não é? Eu sabia bem que Deus é Pai, havia essa revelação na palavra, mas interiorizar essa paternidade de Deus só fez mais sentido na minha vida quando eu me tornei mãe dos meus filhos. E é com base na minha experiência e com base naquilo que a palavra diz que eu vos trago um bocadinho daquilo que tem sido essa minha compreensão e essa minha revelação de Deus enquanto Pai. Deus revela-se de muitas maneiras, porque Ele tem muitas formas de se revelar, como Deus, como Criador, como Rei, como Senhor, mas também como Pai. E é nessa área que eu queria falar um bocadinho. Mas queria fazer primeiro, antes de mais, 2 considerações acerca disto. Uma é que Deus revela-se em tudo. Não é necessário uma pessoa ser mãe para compreender Deus o Pai. Nem é preciso um homem ser pai para compreender Deus o Pai. Porque muitos de nós aqui nunca seremos mães, não é? Os homens nunca o serão. E algumas mulheres aqui também não foram e se calhar também já não vão ser. Não é por isso que Deus não se vai revelar como Pai a essas pessoas. Deus vai revelar as mesmas verdades através de outras áreas, que sejam, desde que as pessoas estejam sensíveis a ouvir e a compreender Deus dessas maneiras. E outra segunda consideração é que Deus é a mãe perfeita, ponto. Não é? Isto não serve para dar um padrão de como é que é ser mãe, porque se nos colocarmos nessa posição diante de Deus, nós perdemos. E ficamos a mãe mais zelosa, a mãe mais cuidadosa. Se começa a comparar com Deus enquanto mãe, porque Deus também é mãe, não é só pai, foi uma coisa que eu também aprendi, nós vamos nos sentir mal, porque não conseguimos acompanhar o mesmo padrão que Deus tem. É lógico que é um padrão para nós, é óbvio que nós podemos aprender com Deus a sermos as melhores mães e os melhores pais possíveis, mas acima de tudo, essa não é a minha intenção hoje. A minha intenção hoje é mesmo trazer um bocadinho da compreensão de quem é Deus enquanto Pai, quem nós somos enquanto filhos, nesta relação com Ele. Tenho que tirar os óculos, que aquela coisa faz montes de reflexo. Pronto, então, são 6 pontos, que à medida que eu ia, mais na minha primeira experiência de mãe, não é, com o meu filho mais velho, que eu me ia apercebendo, pois é, este versículo diz isto e faz tanto sentido naquilo que eu estou a viver agora. E eu às vezes pensava, eu devia escrever, porque um dia eu vou querer partilhar sobre isto e gostava de ter aquilo tudo escrito. E ao fim de quase 6 anos ainda não escrevi e agora havia muita coisa que podia dizer e não me lembro, mas vou escrever aquilo que ficou sempre na minha mente e no meu coração. É disso que eu vou falar. O primeiro ponto é acerca do desejo de gerar um filho. Eu vou pedir às mães e aos pais que liguem o chip e que comecem a lembrar-se desse tempo em que vocês começaram a pensar em ter um filho, ou que se começaram a preparar para o receber. Em Salmos, eu não tenho aqui a minha Bíblia, mas tenho aqui tudo escrito nos versículos, portanto não sei se querem abrir ou não, mas se calhar não é preciso abrirem todos, senão, porque eu tenho aqui alguns versículos. O Salmo 139, 13 diz: Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus também idealizou ser pai. Isto não foi tudo uma coisa que aconteceu, assim, Deus lembrou-se de um momento para o outro, criar um sítio porreiro, para pôr lá umas pessoas porreiras, os seres humanos e mais umas coisas. Não, Deus idealizou, Deus sonhou, Deus pensou e planeou ter filhos e filhas. Deus gerou-nos para si, para o seu desejo. Isaías 43, 7 diz: Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Portanto, nós somos fruto do desejo, do planeamento,
do planeamento, sim, e daquilo que Deus desejou e quis. Deus desejou ter filhos, gerou-os e teve um tempo determinado. Da mesma maneira que uma mulher, quando engravida, tem que ter aqueles 9 meses, pronto, mas pode ser menos um bocadinho, mas tem que ter aquele tempo de gestação. Assim, também nós tivemos um tempo determinado para nascer. Nós não nascemos todos no mesmo ano, não nascemos todos na mesma época, na mesma era, nem no mesmo local. Nós temos um tempo, cada um de nós individualmente, tivemos um tempo determinado para nascer. E às vezes nós achamos, olhamos para a nossa história, olhamos para trás e pensamos, eu nasci porque nasci, pronto, ninguém pensou nisso, ninguém planeou isso, é mentira. Nós tivemos um tempo determinado para estar aqui. Jeremias 20:17 diz, mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe um túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. O que quer dizer que houve um tempo determinado para nós virmos a este mundo. Isaías 66:9 diz, por acaso faço chegar a hora de parto e não faço nascer, diz o Senhor. Por acaso fecho o ventre, sendo que eu mesmo faço dar à luz? Pergunta ao vosso Deus. São versículos que sustentam aquilo que eu estou a dizer. Há um tempo específico para cada ser humano nascer. É verdade que nós nascemos uns dos outros, né? Nascemos da nossa mãe nasceu da nossa avó e por aí fora, mas tudo isso foi projetado por Deus, foi planeado, foi pensado, porque Deus desejou gerar filhos e filhas. Quando o casal se prepara para ter um filho, assegura-se que tudo esteja preparado, e também assim faz o nosso Deus, que continuamente o fez e faz na nossa vida para o nosso bem-estar, para o bem-estar dos seus filhos. Uma das coisas que me chamou sempre a atenção na minha própria experiência de mãe foi de que eu sempre fiz tudo, e qualquer pai, qualquer mãe faz isso, para o bem-estar do nosso filho, não é? Para que ele esteja bem. Não sei porque é que nós desenvolvemos a ideia que com Deus é diferente, não é? De que Ele não se importa com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, com a nossa felicidade. Às vezes até acreditamos, e eu falo por mim, não devo ter sido a única, a achar que Deus não está muito interessado na nossa felicidade, desde que nós cumpramos aqui na Terra aquilo que é suposto fazermos, sermos felizes ou não é um detalhe, mas não é. Deus quer que sejamos felizes, não é um detalhe apenas. Pronto, então Deus desejou ter filhos. Segundo, o processo de dar à luz. Mães, é assim uma coisa fixe, não é? É uma coisa difícil para alguns casos. No meu caso, a primeira vez quando eu tive o Afonso, eu tive 22 horas lá para ele nascer, em trabalho de parto. Do Dini já só foram 10, mas mesmo assim a coisa foi demorada. Mas é uma coisa muito bonita, não é? Nós sentimos assim, que estamos em combate, não é? É uma missão, nós estamos ali a pôr uma pessoa no mundo, não é assim qualquer coisa, não é? Aquilo enche-nos assim de muito orgulho. Mas é uma experiência muito complicada, do ponto de vista físico e até emocional, porque temos dores e depois vêm aqueles momentos de muitas inseguranças, muitos medos, muitas incertezas. E é uma mistura, não é? Depois em termos físicos e hormonais, isto tudo aqui se mistura tudo e a mulher fica assim num estado um bocado complicado, que passa, obviamente, não ficamos assim eternamente, mas é um momento difícil para uma mãe. Mas gerar um filho é assim eu acho, não sei se concordam, eu acho que as mães pelo menos concordam comigo, que é o momento em que nós nos sentimos assim poderosas, não é? Conseguimos, vamos até ao fim, ele nasceu, caneco. Deus gerou-nos 2 vezes, não é? Eu já tive 2 filhos, mas só gerei um cada vez. Agora eu penso, Deus gerou-me a mim 2 vezes. A primeira vez, Deus gerou-me no seu desejo, no seu pensamento, não é? E era no tempo em que as mulheres, isto foi engraçado pensar nisto, era no tempo em que Deus nos gerou a primeira vez, foi no tempo em que a mulher ainda não tinha que sofrer para dar à luz. E eu penso que para nos gerar a segunda vez, Deus teve que sofrer para nos dar à luz a segunda vez, não é? Faz sentido? Eu acho. Porque Gálatas 4, versículo 1 a 7 diz assim, assim pois nós, quando éramos meninos, estávamos sujeitos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e em algumas versões vai buscar a mesma palavra original, diz a adoção como filhos. O que é que isto tem a ver? Tem a ver que Deus precisou de nos gerar a segunda vez, não é apenas nos adotar. Porque este versículo fala de um costume daquela época, que era... um casal tinha um filho e se tivesse posses e empregados, deixava esse filho aos cuidados dos seus servos, dos seus empregados, e quando chegasse à altura certa, quando ele já fosse assim um rapazito crescido, que entendesse as coisas, ia buscá-lo, só que entretanto ele estava a ser criado com aquela mentalidade de servo, com mentalidade de escravo, não era de filho. E então quando chegava à altura certa, os pais achavam que ele já estava preparado e o pai ia buscá-lo e trazia-o para casa, e era a adoção como filho, mas ele já era filho. O que é que acontecia? Aquela criança ou aquele jovem tinha uma mentalidade de servo. Esta adoção é quase como uma segunda gestação, não é? Ele tem que ir lá buscá-lo e dizer-lhe, agora tu és meu filho. Ele já era quando nasceu. E nós também precisamos disso. Como a história, a parábola que Jesus contou do filho pródigo, ele era filho, lembrou-se de ir à vida dele e foi. Quando voltou, as coisas não correram muito bem. Quando voltou, ele já não se queria apresentar diante do pai dele como filho, mas como servo. Porque ele já não se conseguia apresentar, aceitar que era filho, porque alguma coisa na sua mentalidade de filho mudou. Por isso é que Deus teve esta necessidade de nos gerar a segunda vez, porque lá atrás nós acreditámos na mentira de que já não éramos filhos de Deus, não é? Porque nós somos originalmente filhos de Deus. Essa história de que a nossa origem é o pecado, a nossa origem é sermos inimigos de Deus, a nossa natureza é estarmos longe de Deus, isso é treta. Eu acho que a nossa origem, e segundo aquilo que a Bíblia diz, é isso que eu encontro na Bíblia, a nossa origem, a nossa natureza é sermos filhos dele. Só que no percurso da história humana, alguma coisa mudou. Foi este tempo em que nós estivemos debaixo dos rudimentos do mundo, a humanidade. E Deus teve a necessidade de intervir e de nos resgatar novamente para sermos seus filhos. Quando Deus nos gera pela segunda vez, é semelhante ao momento do parto. Porque também há incertezas. Há um filme que eu gosto, de todos os filmes que eu já vi acerca da vida de Jesus, esse foi o que eu gostei mais, eu não sei o nome, mas deve ser a vida de Jesus, né? Todos chamam assim. Em que... na parte final em que Jesus está a ser tentado, quando ele está lá no jardim e tem aquele momento muito difícil em que ele até diz, passa de mim este cálice. Claro que isto é fantasiado no filme, isto não está escrito, mas é uma parte que me faz pensar um bocadinho nisto. Vem o diabo, em forma de serpente, e começa-lhe a mostrar o futuro, e o futuro é agora. Começa-lhe a mostrar o futuro, e a mostrar as guerras, e a mostrar as pessoas que não querem nada com Deus, e começa-lhe a dizer, estás a ver, estás a fazer este sacrifício todo, e é isto que vai acontecer. E eu penso que no parto que Deus tem de nós, quando Ele nos gera pela segunda vez, há esta incerteza. Deus não tem a certeza. Vamos falar assim em termos humanos. Deus não tem a certeza, Deus não pode garantir que o sacrifício de Cristo vai fazer com que toda a humanidade se volte para Ele. Porque isso seria uma manipulação e que Deus não faz. Mas Ele deixou essa possibilidade em aberto. Ele criou essa possibilidade. E eu gosto nesse filme porque Jesus mesmo assim, olhando para aquilo tudo que o diabo lhe estava a mostrar, ele foi em frente, ele avançou, ele quis fazer. Porque senão, se ele não fizesse, então não havia essa possibilidade nem essa esperança para ninguém. E assim há esperança, assim há a possibilidade de nós nascermos uma segunda vez. Eu quando olho para os meus filhos, eu não vejo, apesar de ter sofrido um bocadinho pós ter, eu não vejo quanto eu sofri. Não sei se vocês, quando olham para os vossos filhos, estão a pensar no parto. Eu não estou. Eu quando olho para eles e penso no amor que tenho por eles, eu penso o quanto os desejei, o quanto os quis, o quanto gosto deles, o quanto me orgulho deles. Não estou a pensar no quanto sofri. E durante muito tempo, eu achava que Deus, quando olhava para mim, estava sempre a ver Jesus na cruz, crucificado. E foi preciso um dia aqui haver assim uma palavra que me abanou e que me disse, não, mas Deus não está. Eu até achava que cada vez que tínhamos que tomar a ceia, porque era isso que se passava onde eu cresci,
cada vez que temos de estar a tomar a ceia, temos que estar quase a sofrer muito e a bater com a mão no peito, porque aquilo que estamos ali a comer e a beber provocou muito sofrimento a Jesus, e provocou fisicamente, não é? Mas ele depois disse, está consumado, e acabou ali o sofrimento. E então nós não temos que ficar com esta pena de Jesus, porque ele foi à cruz para nos salvar. É lógico que temos que o honrar e glorificar por tudo aquilo que ele fez por nós, porque se não fosse isso, quem éramos nós? Ai de nós. Mas hoje, quando Deus olha para nós, ele não está a visualizar aquela cena em todo momento. Ele está a ver os filhos dele, resgatados. Aliás, ele quando olha para nós vê a justiça de Cristo, não é? Não está continuamente a ver o sacrifício de Jesus. Isto para dizer que quando Deus olha para nós, ele vê o quanto nos ama. Não está a pensar no quanto sofreu para nos ter, para nos gerar. Nem que ele tivesse que nos gerar 500 vezes. Mas ele não é necessário 500 vezes porque a segunda vez é definitiva. Mas Deus acolhe-nos com este amor e com e olha para nós de uma forma tão natural, como se só tivéssemos nascido a primeira vez, sem que nunca tivesse sido preciso fazer a segunda vez. Porque o amor de Deus não muda e vai sempre fazer tudo por nós. Terceiro ponto. Este é mais especial para mim. É o sentimento de pertença. Isaías 43:1 diz: o Senhor te criou e que te formou, diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pronto, os bebés nascem, nós estamos lá na maternidade, os momentos para algumas são mais difíceis do que para outros, mas pronto, tudo passa e chega aquele momento de pôr miúdo na baby cook e vir para casa. E a gente vem lá atrás, né? O pai vai à frente a conduzir, a mãe vai lá atrás a olhar para ele e a pensar, e agora? O que é que nós vamos fazer agora com este bebé? O que é que... Estamos sozinhos, já não temos a campainha para chamar a enfermeira. Quem é que nos vai ajudar? Quem é que me vai dizer como é que eu tenho que fazer as coisas? Pronto, comigo foi, pronto, não sei. Comigo foi assim. E quando estava em casa, isto claro, com o meu primeiro filho, isto foi assim mais impactante. Quando estava em casa, olhava para ele e pensava. Eu tinha alguma dificuldade no início a dizer o meu filho, ou eu a dizer eu sou a mãe, porque aquilo ainda era assim um bocado estranho. Depois fui-me habituando. E quando eu olhava para ele, começava a interiorizar isso, eu dizia, é meu, é o meu, não é o filho das outras, é o meu filho, eu agora tenho um filho, é o meu bebê. E foi aqui que eu comecei a ter esta compreensão um bocadinho melhor de como é que Deus se sente em relação a nós. E é o que diz este versículo, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E o orgulho que Deus tem quando olha para nós e diz, mas é o meu filho, é a minha filha, não é o dos outros, é o meu. Claro que isso aumenta-nos a responsabilidade, mas nós ficamos assim muito contentes, né? É o meu filho, é o meu, é o meu, é o meu. Foi nesta experiência que eu comecei a ter assim mais esta atenção àquilo que Deus me estava a começar a trazer acerca de tudo isto. Porque fiquei sensibilizada com o facto de sentir que era assim que Deus se sentia em relação a mim. Ou se calhar ainda mais, não é? Porque Deus supera tudo. E sempre que surge alguma situação na vida dos nossos filhos, nós não conseguimos ficar indiferentes, porque são os nossos, não é? Se fossem os filhos dos outros. Também às vezes gostamos de dar opiniões e essas coisas, mas quando são os nossos filhos, nós temos uma atitude mais interventiva, não é? O nosso filho, eu tenho que ir lá, eu tenho que saber o que é que se passa, eu tenho que falar, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender. Então com Deus também é assim. Nós, enquanto filhos dele, também não estamos por aí à mercê do mundo. Quando alguma coisa se passa connosco, Deus é o primeiro a querer saber o que é que se passa. Deus é o primeiro a querer intervir, a querer compreender as coisas, a querer resolver as coisas, não é? Nós não somos assim porque somos assim, nós somos assim porque alguma coisa Deus semeou na nossa vida. E eu digo que a mãe e o pai, mas agora estou a falar mais de mim, do meu coração, a mãe tem que ser alguém que Deus formatou. Porque até vos vou dar assim um pequeno testemunho, quando não é igual para toda a gente, a experiência da maternidade. E para mim, enquanto eu estive grávida, eu nunca consegui dizer eu adoro de paixão o meu filho. Porque não havia essa ligação comigo e com o meu bebê.
Eu gostava dele, eu queria o ter, tive muito tempo a desejar tê-lo, mas eu não podia dizer eu amo imenso esta criança, como há mães que garantem que ainda não sabem que estão grávidas e já amam desesperadamente os seus filhos. Comigo não. E eu fiquei assim um bocadinho assustada a determinada altura, até orava, Deus, por favor, faz-me gostar deste bebê, como é que é quando ele nascer? E se eu não gosto dele? Foi. E depois quando ele nasceu, é engraçado, foi assim uma coisa completamente automática. Uma coisa assim, logo, parece que alguém carregou num botão e aquilo aconteceu, aquilo passou a ser a coisa mais importante da minha vida. Por isso é que eu digo, Deus formatou-nos, não há maneira disto acontecer de forma natural, e é alguma coisa mesmo que... E pronto, cientificamente também se prova que existe nas mães e na ligação com os filhos qualquer coisa que é química, que é física, que é científica, não é apenas uma coisa de sentimento. Tanto que quando existem problemas entre mães e filhos, em que as mães rejeitam os próprios filhos, ali também falha alguma questão cientificamente, há uma questão em termos químicos. Pronto, então, onde é que eu ia? Somos filhos de Deus. Deus cuida de nós porque somos dele e intervém na nossa vida porque somos dele. Mas não somos dele no sentido de propriedade. Somos dele no sentido de pertença. Porque se calhar vocês vão concordar comigo, e se não concordarem agora um dia, se calhar vão concordar que os nossos filhos não são nossos. Não é? Entre aspas, no sentido que nós não podemos controlar tudo, absolutamente tudo acerca deles. Enquanto são pequeninos podemos e devemos, mas eu creio, porque ainda não estou nessa fase, creio que à medida que os filhos vão crescendo, cada vez menos nós podemos intervir na vida deles. E devemos também, não intervir tanto, não é? E por isso nós, quando temos os nossos filhos, não é no sentido de propriedade, nós não os podemos fechar em casa para sempre. Porque és o meu filho, não saias desta casa. Porque és o meu filho, fazes aquilo que eu quero. Porque és o meu filho, eu mando em ti. E não é nesse sentido que nós somos filhos de Deus, nem os nossos próprios filhos são nossos filhos. É no sentido de pertença. Eles têm alguém a quem pertencem. E nós também temos alguém a quem pertencemos, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Nós desejaremos sempre, e eu desejarei sempre, para os meus filhos ser uma referência, um exemplo, alguém que eles olhem e pensem na mãe, e pensem também no pai, e pensem que foi alguém que lhes ensinou alguma coisa boa. E que eles podem um dia olhar para trás e vou fazer um bocadinho assim, porque também os meus pais ensinaram-me assim, mas também faz parte de não fazerem igual. Nós também não fazemos tudo igual aos nossos pais. E também é assim com Deus, Ele não nos controla no sentido de nos empurrar ou nos impingir a sua vontade. Ele dá-nos a sua vontade, revela-nos aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele espera de nós e põe à nossa disposição fazer ou não, não é? Acompanha o nosso viver, está presente e absolutamente disponível, mas haverá momentos em que Deus não vai tomar decisões por nós, nem vai interferir naquilo que nós não quisermos, ou fará por nós aquilo que nós pudermos fazer e aquilo que nós quisermos fazer. Eu acho que os pais aqui que têm filhos mais velhos entendem isto até melhor do que eu, não é? Há um momento em que têm que os deixar fazer aquilo que eles querem fazer, claro que sempre com aquela referência e aquela presença materna e paterna, mas faz parte do crescimento e Deus também quer que os seus filhos cresçam no seu relacionamento com Ele. Quarto ponto. Quando nos tornamos pais, toda a nossa existência toma outro sentido, não é? Há pessoas, não foi o meu caso, mas há pessoas que têm que mudar radicalmente de vida, não é? Porque não é a vida que tinham antes de terem filhos não é nada compatível com a vida que depois é necessário ter para ter uma criança, para ter um bebê. Então, nós não deixamos de ser quem éramos quando somos pais. Isto também para dizer a quem ainda não é, não fica já, vou ter um filho, vou deixar de ser quem eu sou. Não, nós convém até mesmo que mantenhamos a nossa identidade, porque não é um casamento, nem é um filho, nem é nada que nos deve alterar a pessoa que nós somos. Quando nós não deixamos de ser quem éramos, mas assumimos um novo papel e uma nova responsabilidade. E toda a nossa vida familiar e pessoal ganha outra dinâmica. E eu pensei, quando me vi nesta mudança, não é? Estas alterações a dinamizar a nossa vida por causa dos nossos filhos, eu pensei que Deus também faz isso.
E até quando estava a escrever isto, pensei isto assim até com um certo peso. Porque parece que Deus às vezes é destituído do seu papel de pai. Ou que alguém lhe diz que tu és um mau pai para os teus filhos. E acho que Deus fica um bocadinho triste com isso. Porque se há pessoa que em toda a Bíblia garante que não abandona os seus filhos, é Deus. E ele diz, por exemplo, em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isaías 40, 10, 11, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço junto aos seus cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Ezequiel diz, eu mesmo, diz o soberano Senhor, buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Portanto, toda a Bíblia e toda a nossa vida fala do cuidado de Deus por nós. Deus não deixou de ser Deus quando decidiu ter filhos, mas assume bem o seu papel de pai e desempenha perfeitamente o seu papel de pai. Nisto que nós lemos, acerca do cuidado de Deus por todos os seus filhos. Se nós formos sinceros e gratos e reconhecermos em Deus todo o cuidado dele, nós vamos poder provar que realmente é assim. Nós podemos alguma vez olhar para a nossa vida, no passado, agora, e dizer que Deus não tem cuidado de nós. Mesmo com tudo aquilo, todas as circunstâncias que ocasionalmente já passámos, será que podemos olhar lá para trás e alguma vez poder afirmar Deus não cuidou de mim? Deus é Pai e Ele cumpre perfeitamente o seu papel. Ele não é um pai que abandona, que se omite do seu papel, da sua responsabilidade. Ele está presente e faz questão de cuidar. Porquê? Porque a sua palavra diz, ele não deixa a sua palavra por se cumprir. Porque somos dele, não é? Porque ele cuida, intervém na vida dos seus filhos. E o ponto número 5. O amor pelos filhos não se divide, multiplica-se. Portanto, para ter assim esta compreensão melhor acerca de Deus enquanto meu pai e eu enquanto sua filha, ter um filho foi assim uma ajuda. Mas depois fiquei com um problema. Então e agora? Como é que é amar 2 filhos? É difícil conceber isso. Pelo menos para mim e para o João era assim um bocadinho difícil. Nós uma vez vamos gostar de outra criança ou de outro bebê como gostamos deste. Era assim, não sei se, pronto, para nós já era difícil pensar nisso. E quando tivemos o Diniz, eu pelo menos apercebi-me de que o amor pelos filhos não é uma coisa que se possa dividir. E lá está, isto é a minha experiência e na minha experiência é a minha revelação de Deus enquanto meu pai e a sua filha, não quer dizer que seja linear e transversal a todas as experiências. Cada pessoa tem a sua maneira de encontrar Deus nas coisas, certo? Dá para encontrar Deus em tudo. Até a quem estuda leis e até nas leis. Tive que ler um bocadinho sobre leis há uns tempos atrás e até nisso eu vi ali um bocadinho da revelação de Deus. Mas esta é a minha experiência. Não serve de padrão para ninguém, é minha. Mas na minha experiência eu vi que o amor por um filho não se divide, multiplica-se. Ou seja, o amor de Deus não é X a dividir por Y filhos. O amor de matemática também era uma nota, mas esta coisa aqui acho que a unidade não se divide, para não? Pronto. O amor de Deus não é X a dividir por Y filhos, o amor de Deus é X vezes Y filhos. Portanto, o amor de Deus é uma unidade, uma só, não se divide por ninguém. Mas quanto mais filhos Deus tem, mais esse amor é potenciado. E eu vi isso na minha experiência com os meus filhos. Eu não tirei amor ao Afonso para gostar do Diniz, porque era isso que me fazia confusão. Como é que eu vou conseguir fazer isto? Isto é impossível. E claro, não se divide, é uma unidade. Então, eu percebi que o amor é uma coisa que se multiplica, é uma coisa que cresce. E com Deus é igual, porque eu achava sempre muito difícil como é que Deus conseguia estar tão atento à minha vida, e quem era eu para Deus estar atento à minha vida,
com milhões e milhões de pessoas no mundo a quem ele também tinha que estar atento, não é? Claro que isto é possível porque ele é Deus, nós mães e pais não conseguimos que a atenção seja absolutamente igual pelos filhos todos, mas Deus pode porque ele é Deus, ele tem esse poder, não chegaremos lá nunca. Mas o amor de Deus é semelhante a este amor dos pais e das mães pelos filhos, que é um amor que se multiplica, um amor que cresce, não é um amor que se divide. Quanto mais filhos, mais essa unidade é potenciada. E não somos apenas um número no reino de Deus. É o nosso nome que está escrito no livro da vida. Portanto, é um nome. Somos o alvo, não é o alvo, o destino e o objeto do amor de Deus. O amor de Deus por mim é a totalidade do seu amor, é a totalidade do amor que existe. Isto está para entender? Mas o amor de Deus por cada um de vós também é a totalidade do amor todo de Deus que existe. Todo. O amor todo de Deus está na minha vida. Não está dividido por vocês. Está todo na minha vida e está todo na vossa vida. Concentrado em cada um. Se nós pensarmos, por isso é que eu fiz o desafio de nós pensarmos na nossa experiência com pais, porque ajuda. A mim tem-me ajudado a entender. Pensando nos nossos filhos, e há quem até tenha mais do que 2, podemos perceber isto. O nosso amor pelos nossos filhos, nós podemos amar de maneiras diferentes os nossos filhos. Eu acho que sim. Porque maneira é uma expressão de amor. Deus também tem maneiras diferentes de se relacionar connosco. Não é? A maneira como Deus se relaciona comigo, se calhar é diferente da maneira como se relaciona com cada um de vocês. Mas o amor, a unidade do amor é a mesma, a qualidade do amor é a mesma. A maneira, e a maneira é uma expressão, é que pode ser diferente. E eu vejo isso também pelos meus filhos, até porque eles têm idades diferentes. A minha expressão, a minha maneira de amar o meu filho de quase 6 anos é diferente da minha maneira ou expressão de amar o meu filho de 11 meses. Faz sentido. Tem idades completamente diferentes. A abordagem, as dinâmicas, as brincadeiras, tudo aquilo que se tem, até a maneira como se fala tem que ser diferente. São crianças diferentes, em idades diferentes. Portanto, os filhos de Deus também são diferentes. Todos diferentes. Não temos que ser cópias uns dos outros só porque somos irmãos em Cristo. E Deus também tem, nessas diferenças, maneiras diferentes de se relacionar connosco. Sendo que o amor de Deus não se divide, mas manifesta-se de maneiras diferentes. Eu pessoalmente não posso dizer que os amo de maneira igual. Então também, e maneira não tem a ver com quantidade, só quero frisar isso, tem a ver com a expressão desse amor. Mas seguramente que amo os meus filhos com a mesma unidade, com o mesmo amor, com a mesma qualidade. Até porque nós desejamos, pais e mães, nós desejamos que os nossos filhos cresçam. Ficamos com muitas saudades, pensar quando eles eram bebés, e quando ouvimos um bebé recém-nascido, ficamos com aquela saudade, eu gostava tanto, foi tão bom, e eu também, já estou outra vez com saudades. Mas pronto. Mas depois, pensarmos bem, mas mesmo bem, e já dei por mim muitas vezes a olhar para o meu filho mais velho a pensar, eu gostava muito quando ele era bebê, mas eu gosto mais agora. E quanto mais, eu acho que sempre que olhar para ele, vou pensar, esta fase é que eu gosto mais, esta fase é que eu gosto mais, porque são sempre fases novas e boas. E nós gostamos de ter um bebê ao colo, mas eu acho que é muito melhor quando o nosso filho começa a falar connosco e de forma genuína e porque lhe dá na cabeça, chega ao pé de nós e diz, mãe, gosto muito de ti, ou nos dá um abraço, ou um beijinho, e se calhar mais tarde, quando já forem crescidos, espero bem que seja assim, que venham ter comigo ou com o pai e tenham uma conversa de gente crescida, não é? Eu acho que isso é muito melhor do que ter um bebezinho, porque nós queremos que os nossos filhos cresçam, não é? Que amadureçam. Por isso é óbvio que nós que Deus, assim como nós, tem maneiras diferentes de se relacionar com um filho que é um filho adulto, não é? Que já caminha com Deus há muito tempo, com um filho que é um filho bebê, que ainda usa fralda, não é? Que ainda bebe no biberon. E então nós, nesta nossa experiência e neste nosso paralelo entre a nossa relação com os nossos filhos, também podemos encontrar esta forma de Deus se relacionar connosco.
Da mesma maneira que nós esperamos e queremos e desejamos que os nossos filhos cresçam e amadureçam, Deus também espera, também quer e deseja que nós cresçamos e amadureçamos no nosso relacionamento com Ele. Porquê? Porque eu acho, por exemplo, eu desta segunda vez que fui mãe tive a experiência de poder amamentar. A primeira vez não consegui. E esta segunda vez eu tinha a sensação que o meu filho, quando olhava para mim, só via uma coisa: leite. Não é? Porque embora eles encontrem na mãe conforto e consolo e tudo aquilo, mas eles ainda não reconhecem que não somos a mãe, não é? Somos alguém que lhes dá leite, que lhes dá colinho, aquelas coisinhas todas. Existimos unicamente para o bem deles, não é? Para eles estarem bem, confortáveis, limpinhos, sossegadinhos, e a mãe, pronto, é que tem que andar ali naquela azáfama toda. E Deus não quer eternamente, embora Ele o faça, não é? Ele supra todas as nossas necessidades, porque Ele cuida, porque é o nosso Pai, mas eu creio que Deus não quer eternamente ser esse elemento na nossa vida. Alguém que só existe porque nos dá leite, porque nos põe limpinhos, porque nos dá conforto. Eu acho que Deus deseja chegar àquele ponto em que nós reconhecemos que Ele é que é o Deus, que Ele é que nos dá essas coisas todas, mas acima de tudo queremos Deus na nossa vida porque o amamos, porque Ele é o nosso Pai. E identificamos-nos com Ele porque Ele é o nosso Pai. Não somente por causa das coisas que Ele nos pode dar, e dá e vai dar sempre. Mas não é essa a revelação que Deus quer unicamente na nossa vida. Ele pode dar, Ele vai suprir sempre. Mas acima de tudo Ele é Pai. É a referência, é o marco, é alguém que está sobre a nossa vida de uma maneira que nós podemos confiar, sempre. Sempre confiar nele. E por fim, ponto número 6, herdeiros. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gálatas 4,7. Assim já não és mais escravo, mas filho, e por seres filho, Deus também te tornou herdeiro. Pronto, mais uma vez uma referência àquele tempo em que os filhos eram deixados ao cuidado dos servos, cresciam com aquela mentalidade de servo e depois era necessário dizer-lhes: mas tu não és servo, tu és filho, e como és filho também és meu herdeiro, por isso faz favor de começar aqui também a tomar conta das coisas do teu pai. Eu li um livro, ou tenho estado a tentar ler um livro, que agora ler já é mais complicado, mas é um livro que é do Augusto Cury, que muita gente conhece, que diz que o nome do livro é Pais Inteligentes Formam Sucessores e Não Herdeiros. No sentido em que um sucessor é uma extensão do seu legado e um herdeiro é apenas um gastador dos recursos daquilo que recebeu sem qualquer esforço ou mérito. E na descrição toda que ele faz no livro e toda a abordagem que ele faz, eu também vi um bocadinho de Deus ali. Que pensei que o herdeiro de Deus não é apenas um gastador. Nós, enquanto filhos, temos à nossa disposição tudo o que é do Pai. Às vezes achamos que não temos, mas temos. Tudo está à nossa disposição. Mas nós não somos gastadores apenas. Nós somos sucessores. Somos uma extensão de Deus que investe e constrói na vida, que investe e constrói a sua vida no projeto e na causa de Deus, nas coisas práticas da vida. Ser herdeiro ou sucessor de Deus é estar ligado a essa verdade, em tudo aquilo que faz e em todos os papéis que desempenha. Claro que isto já não tem tanto a ver com a minha experiência, porque eu ainda nem sequer penso em heranças, mas foi um ponto que achei interessante ao ler versículos acerca de filhos. Porque um filho não é um filho que Deus ama e cuida, mas é um sucessor de Deus na terra. A herança de Deus para nós, se calhar, é muito mais do que aquilo que nós podemos alguma vez imaginar enquanto aqui estivermos. Mas sabemos que é glória, que é bênção. Só que acima de tudo é legado. Não é apenas aquilo que podemos consumir de Deus, é aquilo que nós podemos ser de Deus. E viver, investir no empreendimento de Deus aqui na eternidade. Eu não sei o que é que eu vou deixar aos meus filhos, possivelmente muito pouco, mas essa também não é a minha prioridade nem a minha preocupação. Eu espero poder dar-lhes conteúdo, poder dar-lhes história, poder dar-lhes referência, alguma coisa que eles depois lá no futuro se lembrem que receberam da mãe e do pai, em termos de legado, não em termos físicos nem materiais.
Até porque é muito triste, tenho-me apercebido disso, assim, ultimamente. É muito triste quando um pai e uma mãe, no fim da sua vida, a única coisa que têm dos seus filhos é o interesse por aquilo que eles têm, não é? Pelo pouco que ainda têm. E parece que de repente deixaram de ser a mãe e deixaram de ser o pai e são apenas alguém que tem alguma coisa para deixar e luta-se por aquilo com unhas e dentes. E não é esse ponto que eu gostaria de chegar. Eu gostaria de chegar ao ponto em que eu não tenha mesmo nada para eles lutarem e que eles fiquem só com aquilo que eu lhes posso deixar em termos de legado. Os filhos de Deus são uma extensão dele na terra. Eu acho que deve ser também um bocadinho por isto que alguns na Bíblia, não tirei a referência, diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu acho que é por isto, porque a natureza está tão ansiosa de Deus aqui, fisicamente no mundo, que sabe que a única forma de Deus estar aqui fisicamente no mundo é através do legado que deixou aos seus filhos, da herança que deixou aos seus filhos. E então ela aguarda, ela anseia pela nossa manifestação enquanto seus filhos. Nós temos que pisar o chão desta terra cientes de quem somos. Somos dele, filhos dele. E estamos aqui para sermos filhos dele e herdeiros dele. E pronto. Eram 6. Eu tenho uma conclusão, assim, para esticar a coisa. No ventre de uma mulher grávida. Isto é uma história que anda pela net. Toda a gente já deve ter lido, ou quase toda. Mas eu achei que isto encaixava aqui tão bem que imprimi e trouxe. No ventre de uma mulher grávida havia 2 bebés. Portanto, ela estava grávida de gêmeos. Um deles perguntou ao irmão gêmeo: acreditas na vida após o parto? E ele respondeu: claro que sim, tem que haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui juntamente para nos preparar para o que seremos depois. E o outro responde: estupidez, não existe vida após o parto. Pensa, que tipo de vida poderia haver depois do parto? O que poderíamos fazer fora daqui? Eu não sei, mas acho que haverá mais luz do que aqui. Talvez nós caminhemos com os nossos pés, talvez comamos com a nossa boca. Que absurdo! Onde é que já se viu caminhar e comer com a boca? É totalmente ridículo. É o cordão umbilical que nos alimenta. Aliás, sem ele é impossível a vida, ainda mais depois do nascimento. Sabemos que o cordão umbilical é tão curto. Tem que haver algo depois do nascimento, diz o outro. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos acostumados aqui. Ninguém nunca voltou de lá para falar disso. O parto encerra a vida. Fim. E afinal de contas, a vida nada mais é do que uma angústia prolongada na escuridão. E o outro responde: eu tenho a certeza de que vamos ver a mamã depois do parto e ela vai cuidar de nós. Mamã? Tu acreditas na mamã? E onde é que ela está? Onde? Em tudo à nossa volta. Nós vivemos dentro dela. Sem ela, nada disto aqui existiria. Eu não acredito, nunca vi mamã nenhuma. É claro que não existe mamã nenhuma. E o outro responde, para concluir: sabes, maninho, às vezes, quando estamos em silêncio, podemos ouvi-la cantar. Ou sentimos como ela afaga o nosso mundo. Sabes, eu penso que só depois de nascidos é que a nossa vida vai ter mais plenitude, uma nova dimensão. E aqui, onde nós estamos agora, só estamos nos preparando para essa outra vida. É uma história bonita, assim, uma ilustração, mas acho que nos ensina muito também acerca daquilo que tanto tem sido a discussão, acerca do que é que vai acontecer depois de nós morrermos, se existe mesmo o Pai, onde é que Ele está, como é que isto é possível, isto é um caos, a nossa vida, estamos aqui tão limitados com um cordão umbilical, como é que vai ser a nossa vida depois disto aqui, afinal, se nós, como este bebê, se nós formos bem sinceros, bem sensíveis, nós vamos perceber que Ele está em tudo à nossa volta e que nós vivemos dentro dEle. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que cuida de nós, porque é o nosso Pai. E só 2 versículos mesmo para concluir. Um em Lucas 11, diz: qual de vós, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Vós que sois imperfeitos sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Isto porque muitas vezes me lembrei deste versículo e lembro, quando nós sempre estamos a tentar dar o melhor,
E eu ficava assim, Deus, também escusavas ter dito aquilo daquela maneira, não é? Quer dizer, nós não somos... Há versões que dizem, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Deus que está no céu. Eu gosto mais da palavra imperfeito, não é? Mas porque escusavas ter dito aquilo daquela maneira, porque quer dizer, nós pronto, não somos assim os maiores, mas gostamos dos nossos filhos, não é? Só que eu pensei, depois isso veio ao meu coração, sim, o que Deus quis dizer é que Ele supera qualquer mãe, qualquer pai. Ele supera. Que se nós que somos imperfeitos, né, na nossa imperfeição humana, na nossa condição humana, no sentido que nós não somos Deus, não é? Este versículo não diz que nós somos maus e imperfeitos no sentido, olha, não prestas. Não somos Deus. Ele está-nos a comparar com Ele próprio, o tal padrão, que eu vos disse desde o início, não vale a pena a gente se pôr ao mesmo nível de Deus, vamos sair daí feridos. Mas se pensarmos que se nós tentamos de tudo para dar o melhor aos nossos filhos, e é inconcebível eles nos pedirem um pão e nós vamos lhes dar uma pedra, quanto mais Deus, que é perfeito, que é o pai dos pais, que é a mãe das mães, quanto mais Ele alguma vez nos podia magoar dessa maneira. Às vezes é verdade, nós pedimos e Deus não dá. Às vezes é verdade, nós pedimos e Deus demora. Mas isso é porque Ele é pai e Ele sabe o que é melhor. Nós também não damos tudo aos nossos filhos, não é? Porque há coisas que achamos que não é o melhor para eles, ou ainda não é o melhor para eles. Deus é assim connosco, e Ele que é o melhor, que tem mais sabedoria, sabe tudo acerca de tudo em todo o tempo. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Mas Ele nunca nos vai magoar. Ele nunca vai nos dar o contrário daquilo que nós precisamos só para nos fazer sofrer. Porque nenhum pai o faz, nenhuma mãe o faz. E outro versículo que eu gosto, que diz... Em Isaías 49:15 diz: pode porventura uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu nunca me esquecerei de ti. Deus sabe que a mãe é assim a pessoa mais parecida com Ele, não é? Mas ainda que ela falhe no seu papel, e há falhas, ainda que ela erre, essa não é a nossa referência final de Deus. A nossa mãe e o nosso pai não é a nossa referência de Deus. Ele é a única referência. Porque Ele não falha. Ele nunca nos vai deixar sem suporte. E quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar, ensina-nos como é que se fala com o Pai, e tal, como é que se fala com Deus, ensina-nos a orar. A primeira coisa que Ele disse quando se dirigiu a Deus foi: Pai Nosso. Porque eu acho que Jesus queria mesmo deixar bem esclarecido que Deus é Pai nosso, de todos. Pronto. Oro? Ok. Terminei. Espero que tenha sido, que vos tenha abençoado como me abençoou ao longo destes anos. Tenham a certeza de que se eu tivesse escrito, ainda só ia para aí no ponto 3, de 10 ou de 15, porque era muita coisa. Mas eu não fui obediente, eu não escrevi. E agora estes são os pontos assim que me acompanham sempre. E que eu achei já há muito tempo, já tinha dito ao pastor que gostava de partilhar, porque foi uma coisa que falou muito ao meu coração e que me fez olhar para mim de uma maneira ainda mais especial em relação a Deus. Porque eu tinha um bocado essa mentalidade de serva apenas. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para fazer funcionar as coisas. E eu sabia que Deus é Pai, mas há coisas que só se deixem daqui ao coração, só quando nós passamos por determinadas coisas. Para mim foi preciso passar pela maternidade. Não quero dizer que seja assim para toda a gente. E deixo o desafio para que estejam sensíveis a tudo aquilo que fazem na vida e tudo aquilo que são, todos os papéis que vocês desempenham, porque Deus sempre arranja uma forma de falar, se calhar através dos teus alunos, se calhar através de clientes, se calhar através de padrões, fala também, através de filhos, através de pais, através de vizinhos, através de qualquer coisa que faça parte da nossa vida. Deus faz questão de estar lá, dizer-nos alguma coisa, ensinar-nos alguma coisa acerca dele. Estejam atentos.
e sensíveis. E façam perguntas, que Deus gosta de perguntas. Houve um tempo em que eu dizia: oh Deus, mas tu não me respondes. Eu quero saber. E Deus, eu senti Deus a dizer-me assim: então faz perguntas. Não é? Eu queria saber coisas, mas não fazia as perguntas. E, não é? Temos que saber o que é que queremos saber acerca de Deus. E eu não tenho assim ainda respostas todas, mas houve perguntas que Deus respondeu. Porque eu fiz as perguntas e não tinha feito ainda nenhuma. Pai querido, nesta manhã, damos-te graças, Deus, porque realmente tu encontras sempre uma forma de falares connosco. E seja em que experiência for, em que situação for, em que realidade for, tu tens essa capacidade, esse poder de falares com os teus filhos. És um Deus que deseja ser conhecido. És um Deus que te desejas revelar. Obrigado por estares à nossa disposição para te podermos conhecer melhor. Queremos, Deus, conhecer-te enquanto nosso Pai. Relacionar-nos contigo enquanto teus filhos, a quem amas, de quem cuidas. E não te ausentas desse papel, Senhor, e por isso, acima de tudo, Deus, queremos te dar graças. Porque nunca em tempo algum, Senhor, tu te ausentaste do teu papel de Pai. E não te queremos ofender com a nossa ingratidão, Deus. Perdoa-nos se alguma vez achámos que nos deixaste sozinhos, desamparados, Senhor. Porque a tua palavra diz que nunca nos abandonarás. Em tempo algum nos desampararás, Senhor. A tua palavra está cheia de mensagens de esperança e de certeza, Senhor, de que estarás continuamente na nossa vida. Continuamente a zelar pela vida dos teus filhos, Senhor. Somos teus, nascidos para a tua glória, Senhor. Pertencemos a ti. Somos chamados pelo teu nome, Senhor. E te damos graças, Senhor.